Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem fala é o Fernando Ornelas. Muito obrigado por participarem dessa live aqui conosco da Abra Software. Eu sou líder da equipe de Modern Work Security. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar aqui bastante, né, de produtividade dentro do 365 para o mercado SMB. Ao total, serão 4 lives que nós iremos fazer aqui para vocês. 2 lives a gente vai abordar o tema de produtividade. Então, a gente vai falar de produtividade, a gente vai falar de Teams, a gente vai falar de SharePoint, a gente vai falar de Power Automate, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de Copilot, que é o assunto do momento, inteligência artificial. Não tão momento, né, porque a gente já tem aí a liberação de outras ferramentas de inteligência artificial por outros fabricantes, que abrangem diversos conceitos, né, mas aqui é mais focado no usuário final. Tem algumas outras ferramentas aqui que fazem parte do dia a dia mais voltado a negócio, que a gente vai mostrar aqui hoje, mas que não deixam de ajudar o usuário final nas suas tarefas cotidianas. Então, não percam, né, nenhuma das lives que a gente vai apresentar aqui. Essa é a primeira. Outra coisa importante, procurem os canais da Abra Software de rede social, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Então, todos vocês podem procurar aqui todos os profissionais que estão falando aqui hoje. Quem vai falar aqui hoje, durante essas 4 sessões, vai ser o Danilo Vieira, que é o nosso analista aqui de Modern Work. Eu aqui, como líder dos Minos, vou acompanhar, junto com o Arthur, a live pelo chat. Então, sempre, na hora da apresentação, se tiver alguma dúvida técnica, alguma dúvida comercial, precisar também de um contato da Abra Software para que você receba uma ligação da Abra Software, receba um e-mail, receba uma visita nossa também, por que não? Para a gente falar de negócio. Tudo que a gente vai mostrar aqui hoje, a gente quer que vocês usem também, acho que é importante. Para a empresa, para o crescimento, para a manutenção do negócio, do jeito que o mundo está hoje, essa Ferrari, né, que nunca acaba a gasolina, que agora é elétrica, né, mas até está ligado na tomada via Bluetooth o tempo todo, não dá para ficar para trás. Então, gente, sem mais delongas, fiquem agora com o Danilo, demonstrando na prática os recursos do Microsoft Teams, os recursos do SharePoint para vocês, e falar um pouquinho também hoje do Sales Copilot, tá bom? Bom evento para todos, é isso aí. Qualquer coisa, estamos no chat. Danilo, vou colocar seu vídeo aqui, tá, pessoal? Maravilha, maravilha. Boa tarde a todos. Bem-vindo aí a mais uma sessão de SBB Academy, trazendo aí bastante conteúdo para vocês, bastante instruções de como utilizar o Teams da melhor forma, SharePoint também, configurações, trazendo aí hoje dentro de um ambiente totalmente configurado, tá? Então hoje não vai ter tanta questão de PPT, mas a gente vai falar um pouquinho mais de configurações, introdução dentro do painel do Teams, falar um pouquinho de permissionamento, como configurar o Teams ali para os usuários e dar continuidade aí, viu? Qualquer questão, perguntas que vocês tenham, pode chamar aí no chat. Eu não vou estar muito focado no chat hoje, mas o Arthur vai estar acompanhando todo mundo. Qualquer dúvida, vou abrir também um tempinho aí no final para responder algumas dúvidas que vocês coloquem ali no chat também, tá bom? Bom, falando em questão de Teams, configurações e afins, o Teams ele é uma ferramenta hoje que a Microsoft ela tem como para si um hub de solução. Então, tudo que você precisa de ferramenta de colaboração em si, você pode utilizar a partir do Teams, tá? O Teams hoje da Microsoft é uma ferramenta que contribui com tudo que precisa diretamente falando do Teams, de ferramentas, tá? De produtividade, de colaboração e afins. Então, a partir dele, você já consegue ter todo e qualquer gerenciamento de questões, utilizar o SharePoint em si diretamente no Teams, não só o SharePoint, como o Planner, como o também Outlook, e-mails, gerenciar o calendário do próprio usuário e afins, tá? Aqui nesse ambiente aberto, estou com uma telinha aqui direto do próprio painel de configuração do usuário do Teams, tá?
acho que minha tela caiu. Vou recompartilhar aqui para vocês. Todos vendo minha tela, beleza? Bom, então no mundo do Teams, aplicativo já pré-configurado em si, com a inicialização em si do usuário, tá? Atribuição de licenciamento sempre pelo painel do admin, onde você consegue atribuir o licenciamento para o usuário. Hoje eu estou utilizando aqui uma licença de Intuito SMB, que é um licenciamento do Microsoft 365 Business Premium. Estou fazendo integrações com a ferramenta de Copilot também. Copilot ele precisa aí de alguns requisitos técnicos de utilização, então tem sempre que ser utilizado junto com o CRM, tá? Microsoft já coloca aqui duas opções de CRM para integração com o Copilot, então você pode utilizar o Copilot integrado com o Salesforce ou o Dynamics 365, mas é sempre necessário ter um CRM para utilização do sistema do Copilot, tanto no Outlook quanto no Teams. Tranquilo? Utilizando aqui a questão do Teams, voltando aqui para a caixinha do Teams, iniciação de uma conversa em si. O Teams ele é bem intuitivo, em si uma ferramenta bem simples de ser utilizada do dia a dia. Ele traz muita questão do que você tinha antigamente no antigo Skype, que a Microsoft atualizou para a versão do Teams, trazendo ele como um hub de solução, colocando muito mais recursos de utilização. Tudo que você precisa fazer hoje para você iniciar um novo chat é só clicando aqui e sempre procurar pelo usuário em si. Se ele está dentro da organização, o Teams ele já mostra para você todos os usuários pertencentes à organização. Então ele já traz um leque de colaboração já de todos os usuários pertencentes ao Teams com licenciamento para você ter uma comunicação mais nativa com esses usuários. Se for usuários externos, tem a possibilidade de você fazer a comunicação também. Aí entra uma questão e necessidade de fazer uma federação de tenant, onde você consegue colocar os tenants federados entre as empresas e ter uma comunicação nativa por Teams também. Temos essa federação já com alguns clientes aqui da Brasoftware, trazendo uma conectividade maior, uma fluência maior entre parceiro e cliente, fazendo aí um atendimento muito mais saudável com os clientes. Necessidades que o cliente tenha, pode chamar diretamente no Teams e assim por diante. Mas aí é uma questão de configuração de tenant, fazer uma federação de confiança, tá? Como o meu tenant aqui é um tenant teste, um tenant beta fechadinho, ele não tem essa configuração de confiança, mas em si ele traz aqui uma visão de todos os usuários que eu posso chamar para iniciar uma conversa, iniciar um grupo, se eu quiser mais de um usuário. Então aqui eu sempre posso mandar uma mensagem, adicionar mais usuários para participar desse chat nativamente. Então, se eu quiser colocar o Fernando Ornelas ou a Paty Fernandes, são usuários aqui diretamente da configuração do tenant, tá? Então, aqui eu posso criar grupos de usuários para fazer uma comunicação diretamente nativa do Teams para todos os usuários de uma única só vez, tá? Quando você tem um grupo criado de comunicação ou chamadas ativas, o Teams ele permite fazer chamada one-on-one ou em grupos, facilitando a comunicação mais rápida. Pô, preciso falar com todo mundo, preciso marcar uma reunião, só que eu não mandei o invite para ninguém, eu preciso que seja agora. Você pode marcar um grupo e já fazer essa reunião ativamente. Ou você pode entrar diretamente no calendário e fazer a criação diretamente pelo Teams. O Teams ele permite que você crie e faça a conexão de calendário do Exchange no Outlook e no Teams. Os dois trabalham em conjunto. Vou mostrar aqui uma criação de reunião dentro do tenant em si. Tá um pouquinho lento porque é máquina sobre máquina, então fiquem tranquilos, tá?
Mas fazendo aqui uma marcação de reunião para hoje em si, eu posso colocar reunião online, ele já vai trazer um link diretamente do Teams, tá? Se eu quiser colocar uma localização, isso é bacana porque você pode colocar, além do lugar onde você vai fazer a reunião, se a empresa, a instituição tiver já utilizando Teams Room, você pode atribuir também o local do Teams Room como participante nativo aqui da reunião em si. Então, você pode fazer essa conectividade com salas de reunião também, para você fazer interagir ali diretamente para uma sala com demais pessoas externamente. Aqui eu vou fazer nativamente uma pelo Teams. Posso solicitar que ela grave automaticamente assim que inicia a reunião ou não, tá? E ele traz algumas configurações que eu posso colocar de início já da reunião, tá? Assim que ela abrir a reunião, ele já vai trazer essas configurações já distintas dessa reunião em si, tá? Posso mudar ela diretamente para um evento, posso mudar o chat aqui, se eu quero que as pessoas se comuniquem pelo chat ou não, ou se vão se comunicar somente na reunião. Assim que eu fechar a reunião, não vai ter chat para ninguém mais utilizar, nem leitura, nem nada, somente ele desliga o chat ali. Posso colocar um lobby, onde as pessoas vão esperar para entrarem na reunião, aí vai depender de modelos de aprovação, que eu posso aprovar ou não, tá? Essa entrada dos usuários diretamente na reunião. Anunciar quando a pessoa discarem ou ingressarem diretamente. Ele tem também a possibilidade de colocar o ingresso da pessoa por áudio. Você consegue ligar por um número de telefone e ele fazer o ingresso diretamente por uma chamada, a gente aqui no vídeo e a pessoa pelo telefone também. E colocar um anúncio que essa pessoa está ingressando diretamente na nossa reunião e na hora que ela se desconectar pelo telefone ali, que ela tenha também uma notificação que o usuário desligou ou não, tá? Então aqui você consegue colocar alguns atributos de utilização, colocar quem pode ou não apresentar tela diretamente do Teams, apresentar o conteúdo da mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu posso delegar essa função para alguma pessoa específica, tá? Então eu posso colocar uma pessoa como apresentadora da mesma forma que a gente está aqui nesse evento e fazer todas as mudanças aqui necessárias. Então, eu consigo colocar algumas questões mais específicas da configuração do Teams, quando a gente começa a falar de início de uma reunião, colocar para gravar automaticamente ou não. Então, aqui a gente começa a mexer um pouco de como eu quero que essa reunião funcione, ou de acordo com que as políticas da empresa em si precisa que essa reunião funcione. Se é uma reunião de entrega de resultados, normalmente ela sempre tem que ser gravada desde o início até o final, colocar as pessoas com aprovação de lobby ou não. Então, sempre a gente consegue colocar esses fundamentos de como vai ser a reunião em si, tá? Eu posso salvar a reunião, salvando todas as configurações, e ao mesmo tempo que eu salvo essa configuração no Teams, ele já aponta diretamente no Outlook, tá? Aqui também é o mesmo ambiente, o mesmo usuário ali do Teams. Quando a gente vem aqui no calendário, ele já traz aqui uma reunião. Então, ele sempre vai destacar aqui, ó, já chegou o alerta do Outlook, que é daqui 15 minutos, que eu marquei das 3h30 às 4h. Então, ele tem sempre a integração, tá? Então, se eu criar a reunião no Outlook, ele automaticamente vai aparecer no Teams e vice-versa, tá? Tranquilo até aqui, pessoal. Qualquer dúvida, mande aí no chat, tá? Arthur está aí para responder também. O Ornelas, quiser colocar algum ponto, fique à vontade. Falando um pouquinho de colaboração em equipe, como é um tenant teste, ele não tem muita colaboração aqui em equipe, ele vai ter só os tradicionais, mas trazendo uma visão um pouco mais carregada de conteúdo, tem uma outra visão aqui do Teams. Esse já via navegador, tá?
O Teams ele funciona tanto via navegador quanto o aplicativo instalado em área de trabalho. Quando você cria uma equipe diretamente no Teams, você cria também um grupo de compartilhamento de conteúdo pelo SharePoint, tá? Então, quando você faz uma postagem de um conteúdo, um arquivo e afins aqui pelo Teams, ele automaticamente vai levar esse conteúdo para armazenamento dentro do SharePoint. Então, ele vai regir as políticas de armazenamento também do SharePoint, tá? Dentro do licenciamento Business Premium, ele possui alguns requisitos técnicos de licenciamento que ajuda muito nas questões de LGPD, que seria o armazenamento de retenção de dados. Você consegue aplicar algumas políticas para armazenar os dados por tempo determinado. E quando você faz esse compartilhamento diretamente aqui pelo Teams, você tem uma política de retenção de dados aplicados aos arquivos armazenados pelo SharePoint, esses arquivos compartilhados pelas equipes no Teams, eles também vão seguir essas mesmas normatizes de políticas que você aplica ali do SharePoint, colocando aí uma extensão muito maior do que o tempo determinado de armazenamento do arquivo. Caso tenha alguma exclusão de um site de equipe, de um site do SharePoint em si, de forma acidental, você consegue resgatar essas informações fazendo uma pequena descoberta eletrônica dentro do ambiente, tá? Então, aqui, estou com uma equipe aqui aberta, ela tem alguns conteúdos já programáticos do tenant de testes que a Microsoft disponibiliza, e ela conta aqui com a questão da carinha de armazenamento do SharePoint em si. Você vê que ela tem um atalho para você criar diretamente no OneDrive. Todos os parâmetros que ele vai trazer é a mesma carinha que se você pegar e abrir um SharePoint online. Então, o SharePoint em si, ele vai trazer todos os conteúdos diretamente para o Teams e vice-versa. Então, se eu pegar diretamente pelo SharePoint essa mesma equipe e compartilhar um conteúdo por aqui, ele vai trazer essa mesma comunicação para dentro da equipe do Teams, fazendo uma ponte de acesso muito mais facilitada. Que aí você tem a possibilidade de entrar nesse arquivo e acessá-lo pelo SharePoint via navegador, como também no aplicativo instalado ou via navegador do Teams também. Então tem aí 2 pontos de acesso que você pode utilizar com um único ponto de armazenamento, tá? Aí seria esse grupo aqui que eu estou utilizando ali. Todos os documentos compartilhados que estão lá, ele contempla também diretamente nesse compartilhamento do SharePoint pelo navegador também. Aí ele conta aqui com as bibliotecas da mesma forma que foi criada aqui, ó. Aqui eu estou no grupo Digital Access Web. Se eu acessar por aqui, ele vai conter o mesmo arquivo do que teria aqui no Teams. Então é muito legal porque ele permite você utilizar um compartilhamento mais robusto, que é o SharePoint em si, utilizando questões de permissionamento, porque quando você cria uma equipe em si, eu vou fazer uma criação de equipe aqui também pelo Teams com vocês, você consegue colocar um permissionamento, e esse permissionamento ele vai refletir diretamente ali pelo Teams. Vou criar aqui uma equipe junto com vocês aqui no painel, uma equipe de um grupo, eu posso colocar do zero, que aí eu posso criar a equipe e colocar o pessoal dentro para colaborar em conjunto, ou posso colocar já a partir de um grupo do 365. Então, vou pegar já um grupo já criado, uma equipe do Teams, posso pegar já das equipes que estão criadas, que foi o que eu coloquei. Então, pegar aqui o developer, fazer aqui eu estou colocando como se fosse uma cópia, tá? Ele vai copiar de uma equipe para outra, porque eu estou utilizando o mesmo modelo que estava ali naquela equipe. Então, não estou criando uma do zero. Mas vamos voltar, pegar uma do zero. Descartar essa. Aí a gente pega uma do zero com todas as questões de políticas para ser aplicado aqui para os usuários. Quando você cria uma equipe, você pode criar ela de forma pública, que aí são todos os usuários da organização, todos os participantes do tenant, ele pode ter acesso a partir de uma busca por equipes ali, tanto no SharePoint quanto no Teams, ou uma equipe privada, que aí ele já vai fechar o conteúdo somente
para os participantes, e somente o organizador desse grupo, quem criou o grupo que consegue colocar mais usuários dentro dessa equipe. Eu vou colocar aqui uma equipe privada, até para a gente ter uma noção ali, quando a gente fizer o compartilhamento de algum conteúdo pelo SharePoint, tá? Vou colocar SMB Academy. Criando aqui essa equipe. Pronto, canal criado. Aqui agora eu coloco todas as pessoas que eu quero que participem dessa equipe. Vou colocar o nosso digníssimo Ornelas, colocar a Paty. Aqui então eu coloco já todos os participantes, adiciono. E a partir daqui eu consigo colocar o que ele pode fazer ou não no grupo, se ele é só um membro ou se ele é um proprietário. Se eu quero compartilhar os meus privilégios de proprietário desse grupo em si, eu posso colocar uma pessoa aqui como proprietária e ele vai fazer desse usuário ter os mesmos privilégios que eu, como organizador, como criador do grupo. Então, esse usuário ele pode colocar e retirar pessoas de dentro do grupo de uma forma que os membros em si não consigam. Tá? Seria assim como se fosse um segundo aprovador de equipe aqui dentro do Teams. Criado já, colocado os membros, aqui eu já tenho todo o conteúdo que eu posso colocar. E eu posso iniciar já com uma postagem. Bem-vindo, time SMB Academy. Fazer uma publicação e posso fazer a postagem. Ele já começou todo o processo de uma equipe fechada de compartilhamento do SharePoint e do Teams. O SharePoint ele só é criado aqui a partir de quando eu coloco ou insiro qualquer tipo de documento, tá? Então, vou pegar aqui um documento. Arquivos. Já para ele puxar já uma criação diretamente no SharePoint. Vou carregar um arquivo. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo para ser carregado. Como é um tenant de teste, talvez eu tenha só no meu pessoal. Documentos, só vou ter para lá. Eu peguei esse arquivo, essa máquina tá limpinha, sem nada, aí já dificultou um pouco. Mas, assim, basicamente seria a mesma troca de conteúdo do que teria diretamente pelo outro canal aqui de equipe. Aí seria só mais uma troca de conteúdo em si mesmo. Deixa eu ver se eu consigo já. Tá. Danilão, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Pode, à vontade. Tá, rapidão. É o seguinte, algumas pessoas estão perguntando, e provavelmente outras pessoas devem estar com dúvida na live, como que funciona a aquisição, né? Como que funciona o Sales Copilot. Sales Copilot, gente, você tem uma licença, né, do Microsoft 365, Business Premium, E3, E5, enfim, e você tem que ter uma licença do Dynamics 365 do módulo Sales, ou seja, o módulo de vendas do Dynamics. O Copilot para o 365 é um outro pré-requisito. Então, ou seja, a Microsoft tem vários pilots. Eu tenho um pilot para Dynamics, exato, que trabalha junto com o Outlook. Então, pensa comigo. Você está lá falando com o cliente, falando com o fornecedor, enfim, e você quer montar uma proposta para ele. O Sales Copilot ele já entende que o seu Dynamics Sales, né, as suas propostas, elas já saem pelo Dynamics. Os seus clientes já estão dentro do Dynamics. Você já tem uma ferramenta de CRM robusta, né, porque muita gente crê que o CRM é você comprar o CRM e as pessoas começarem a usar. Não, ele tem que ter uma maturidade, um uso, uma implantação,
política, boas práticas, repasse de conhecimento para a equipe de vendas que vai utilizar ele, tudo. É que a gente está mostrando aqui uma facilidade que já existe no nosso tenant, que já está configurado. Então, é essa a junção. Então, imagina você está lá no Outlook, você quer mandar uma proposta para o cliente. O Sales Copilot, ele vai buscar essa proposta dentro do seu CRM, onde você cadastrou essa proposta, e ele vai te trazer essa proposta de acordo com as informações que você colocar lá. Então, você sempre vai ser o piloto daquela informação. Você vai ser o piloto daquela proposta, você vai ser o piloto daquele e-mail, você vai ser o piloto daquele cliente que você está tratando aquele assunto. Quando a gente fala do Copilot para o 365, onde a gente está abrangendo aqui Word, Excel, PowerPoint, o Outlook, o Copilot para o 365, o pré-requisito dele é que você tenha licença do Microsoft 365 Business Premium, falando aqui para SMB, e que você tenha 300 licenças do Microsoft 365 Business Premium dentro do seu ambiente. Mas, Ornelas, por que eu preciso ter a licença mais top, né? Ou seja, a licença top de linha da Microsoft para o mercado SMB para usar o Copilot? Vou te explicar. Primeiro, que a gente entra numa seara de licenciamento. Então, é um pré-requisito do fabricante. Ornelas, isso vai ser, sei lá, flexibilizado ao longo do tempo? Sinceramente, eu não sei, não posso falar que vai. Tá? Não posso, seria uma informação errônea, eu estarei passando aqui na live para vocês. Pode ser que sim, na verdade é fabricante, né? A gente não sabe qual é o futuro. Mas até em mão, de antemão, não temos nenhuma informação de flexibilização. Pode ser que ocorra, né? Como qualquer produto no mercado hoje de lançamento, tem ali os seus pré-requisitos, tem ali as suas limitações, e depois vai aumentando e vai abrangendo outros públicos. Mas nesse momento, sim, né? Tem que ter no mínimo 300 licenças do Microsoft 365 Business Premium. Ótimo, beleza, Ornelas, a gente tem aqui esse pré-requisito. Por que eu tenho que ter Business Premium? Por causa do Business Premium, gente, ele tem features de compliance de segurança que são recomendações de boas práticas, recomendações. Então, pensa, é uma recomendação, não é um impeditivo técnico. Uma recomendação de boa prática para que você configure seu ambiente, questões de acesso condicional, que tem dentro do Microsoft 365 Business Premium, a parte de você proteger os seus dados criando políticas de Data Loss Prevention, né, com o DLP Microsoft, Microsoft Information Protection, você inserir criptografia dentro dos arquivos, né, em DLP para o Microsoft 365, habilitar o MFA para os seus usuários. Por quê? Quando eu estou colocando uma ferramenta de inteligência artificial dentro do meu ambiente, eu quero que o meu ambiente, tudo que circule dentro do meu ambiente, né, que ali que o usuário está usando como um piloto, né, usando o Copilot para poder executar as suas ações, que o Copilot também ele vá até o local e se ele não tiver acesso, ele não pega aquela informação. Pensa comigo, pega a visão. Você está trabalhando num contexto que de repente tem um usuário mal intencionado que ele quer vazar ali o fluxo financeiro da empresa. E aí você pede para o Copilot acessar uma informação que de repente da empresa, né, que está dentro de um SharePoint. E aí o SharePoint, aí o Copilot vai até lá, e se ele bate lá e vê que aquela porta está fechada, ele vai retornar para você e falar assim, ó, eu não consegui buscar essa informação, porque ali eu não posso acessar. Né? Então ele só vai trabalhar com você realmente dentro de um limite. É como se a gente fosse, pensa comigo, como a gente está falando de piloto e copiloto, pensa num avião, realmente de fato. Quando um avião ele tem uma rota estabelecida, quer dizer que as torres, né, vamos supor, tem a ponte Rio-São Paulo, vamos pegar uma parte mais simples aqui, tem a ponte Rio-São Paulo. Quando o avião sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, ele já tem a rota pré-estabelecida, ele já comunica a empresa, ele comunica a ANAC, ali tudo bonitinho, que a rota que ele vai seguir, o tanto de combustível, então é aqui a mesma coisa. Vamos supor, se ele mudar a rota, deu um problema no avião, ele vai ter que pousar em Minas Gerais, vamos supor. Tem que pousar lá em Confins. Ele tem que avisar a torre, ele tem que avisar que vai mudar lá. Então, se ele não tiver autorização, ele tentar pousar, pode acontecer algumas coisas, né? Enfim, então é a mesma coisa aqui. Então, por isso que é importante o pessoal dar essas recomendações de configuração do Copilot, para que você proteja o seu ambiente e que as pessoas não comecem a ter acesso a informações dentro do seu ambiente que não eram para elas ter acesso. Então, aqui a recomendação é uma recomendação de boa prática. Tecnicamente vai funcionar se eu não fizer nada disso no meu ambiente, se eu não habilitar MFA, se eu não habilitar o Microsoft Information Protection, se eu não colocar DLP, vai funcionar perfeitamente. Esse é um ponto. A ferramenta não vai deixar de funcionar, mas não é uma boa prática.
porque o usuário vai começar a criar coisas dentro do ambiente com a inteligência artificial que não é para ele ter acesso. Então, vamos supor, pensa numa equipe que tem patente, que cuida de patente. O que você geralmente faz já? Você cria Information Behavior Policies, né? Então, ou seja, para que uma equipe não entre em contato com outra equipe, mesmo que esteja dentro do seu ambiente. Então, você vai impedir que a equipe A se comunique com a equipe B para não ter acesso a informações confidenciais da empresa, porque aquilo, cara, patente é algo extremamente confidencial. Então, você já cria essa política antes de falar de ter Copilot. Então, na hora que o Copilot tenta bater, de repente, naquela equipe que tem uma Information Behavior Policies ali implantada, né? Ou seja, implementamos uma barreira de proteção naquele ambiente, o Copilot não vai trazer nenhuma informação. Então, esse é um ponto importantíssimo aqui dentro para nós, né? O Copilot vai funcionar mesmo que você não faça nada disso. Mas você precisa seguir as regras de boas práticas para que o ambiente funcione. E, gente, quanto mais boas práticas você aplicar no seu ambiente, tanto para o Copilot, tanto para o Sales Copilot, para qualquer Pilot da Microsoft, GitHub Copilot, o Security Copilot que vai vir no próximo ano aqui, né, ano fiscal brasileiro, que no caso já é o Q3 do americano, né, o Quarter 3 do americano, quase metade do ano fiscal já, ele também vai precisar de política de boas práticas nas ferramentas. Então, acho que é esse ponto que eu queria esclarecer para todo mundo, porque que é importante. Então, existe uma regra de licenciamento, porém, existem regras de boas práticas que você tem que executar no seu ambiente para que a ferramenta funcione de maneira adequada. Era mais esse ponto, Nilo, que eu queria trazer. Tranquilo, Ornelas, tranquilo. É até bom ter mencionado essa questão, porque tem diferencial na questão de uso, tá? Eu vi que teve uma pergunta aqui feita referente se essa questão do CRM se aplica também para o Word, Excel, PowerPoint. Não, essa daqui é uma questão exclusiva quando a gente fala de Sales Copilot, tá? Quando a gente fala de Sales Copilot, ele vai precisar sim de um CRM, porque ele vai fazer essa integração, como o Ornelas mesmo falou. Ele vai criar uma proposta, levantar uma preocupação, ele vai fazer uma iteração de um ciclo de vida do cliente dentro da empresa. Então, ele vai sincronizar tudo que o cliente já tem dentro do CRM e fazer todo o levantamento de um ciclo diretamente para uma análise perfeita da solicitação, do que o cliente precisa, utilizando os recursos que ele vai encontrar dentro do CRM, com o que ele vai encontrar dentro do Outlook, e se você fizer uma reunião e ela for gravada, ele vai trazer também esse conteúdo para dentro do Sales Copilot, trazendo aí questão para você responder o e-mail com bullets do que aconteceu nessa reunião, questões específicas do que aconteceu nessa reunião, com um resumo para dentro de um CRM também. Então, tudo que você faz aqui, principalmente que eu já trabalhei com ambos os CRMs que a Microsoft coloca aqui como pré-requisitos de utilização do Sales Copilot, quando você integra diretamente o e-mail com esses CRMs, você cria um ciclo diretamente, porque ele vai ter uma inteligência artificial rodando no CRM, trazendo todos esses componentes do cliente para dentro de uma visão unificada. Então, quando você inicia uma tratativa, novamente você está fazendo uma outra tratativa ali com esse cliente, ele vai trazer essas informações diretamente para o Outlook para você fazer um atendimento mais assertivo sobre aquela solicitação que foi levantada ou via reunião, ou via e-mail, ou de ambas as partes aí, com o que você precisar fazer com esse cliente. Tranquilo? Quando a gente fala de Copilot para os outros recursos do 365, Word, Excel, PowerPoint e afins, ele não precisa do CRM, é somente no Teams e no Outlook. É um pré-requisito de implantação, tá? Que inclusive tem que baixar alguns componentes de sincronização para você ter todo o Copilot funcionando. Aqui eu trouxe até uma visão do Copilot dentro de um e-mail, tá? Ele funcionando. Então, ele vai estar com o botãozinho já habilitado aqui, porque eu fiz toda a parte de implantação dentro do Tenant. Então, ele vai trazer, ó, para você criar um contato diretamente no 365. Esse ambiente, eu coloquei uma trial de Dynamics 365 Sales Premium. Então, ele vai trazer aqui para você já configurar diretamente todo o recurso desse e-mail, que é um teste que eu estou levantando aqui com a minha assinatura, para fazer uma proposta, levantar uma preocupação, adicionar diretamente no CRM. Então, por isso que ele precisa de toda essa integração. Até mostrando aqui para vocês, ó,
esse usuário dentro do meu tenant, ele não tem o Sales Copilot integrado ao usuário. Aí na hora que ele vai trazer aqui, porque é um recurso que eu já coloquei para todos os usuários terem o Sales Copilot já instalado diretamente no Teams, tá? Então na hora que eu bato na configuração, ele vai colocar que o usuário ele precisa primeiro conectar os Sales Copilots no Outlook, fazer um login no CRM e em seguida voltar no Teams para fazer assim a atualização da plataforma, para ter as 3 plataformas trabalhando em conjunto, tá? Então aqui já é falando um pouco mais da questão de implantação do Copilot dentro desse ambiente Teams, Outlook e CRM, tá? Então ele sempre vai pedir os conectores ali do CRM, seja ele Salesforce ou seja ele Dynamics 365, integrados diretamente no Outlook e depois fazer a integração dele pelo Teams, tá? Fugindo um pouco dessa abordagem, falando um pouco mais de SharePoint, a gente pode fazer uma criação aqui de um compartilhamento direto pelo SharePoint. Criei uma equipezinha ali no Teams, já para vocês, criei um invite sincronizado já entre os e-mails do Teams e do Outlook. Criar agora dentro do SharePoint um compartilhamento, um site de compartilhamento já para a gente brincar um pouco na questão de permissionamento de usuários. Criar ele ali a partir do zero. Orná, se tiver mais um ponto que queira colocar aí de funcionalidades, Teams, Outlook, Copilot, que é novidade. Não, por enquanto pode seguir. Por enquanto, beleza. Bom, criar um site de compartilhamento aqui de zero. Posso criar ele de comunicação, tá? Ou um site de equipe. O site de equipe ele vai sempre acompanhar os quesitos ali do Teams também, tá? Eu posso colocar ele privado para os colaboradores de equipe, eu posso colocar ele para comunicação. Aqui eu consigo já permitir separar o que vai ser compartilhado só dentro da organização e o que pode ser utilizado com compartilhamento fora da organização. A partir de quando eu crio um site de equipe dentro do SharePoint, eu fecho ele e não permito que os arquivos que estejam aqui dentro sejam compartilhados com usuários externos. É somente dentro da minha equipe de usuários aqui dentro do SharePoint, tá? Quando eu coloco como site de comunicação, eu permito, tá? De primeira porta, tá? De permissão, que todos os arquivos que eu compartilhar por aqui também possam ser compartilhados com usuários externos. Então aqui eu já consigo começar a fechar questões de permissionamento entre usuários do que ele pode compartilhar internamente e o que pode ser compartilhado externamente, tá? Vou criar um site de comunicação de equipe. Eu posso personalizar ele da forma como eu quiser, tá? Então ele já vem com algumas pré-configurações da Microsoft de eventos, suporte de TI, equipe de designer, gerenciamento e afins. Eu posso personalizar ele do jeito que eu quiser também. Então, se eu quiser, da forma da minha organização, eu posso criar um. Eu não criei, que eu não coloquei nenhum slogan, não coloquei nenhuma frente de utilização, então vou pegar um modelo da Microsoft de utilização, tá? Ou um modelinho padrão, mas eu vou pegar já um configurado de treinamento. Ele vai trazer algumas questões já de capacidade do site, desenvolvimento de oportunidade para treinamento. São coisas que já fazem parte do ciclo do SharePoint, já são pré-configurados, tá? Então eu posso utilizar esse modelo da Microsoft para um designer de treinamento, que aí eu consigo fazer o compartilhamento de conteúdo de treinamento diretamente num site de SharePoint da minha organização para a minha equipe, fechado para a minha equipe utilizar. Vou utilizar já esse modelinho. Site de treinamentos. E ele já vai criar todo o roteiro, tá? Sempre quando você cria um nome do site, ele já vai diretamente para o endereço. O endereço do SharePoint, ele se compõe com o seu domínio,
aquilo que você criou ali do onmicrosoft.com. Aqui no meu caso, ele já é criado automaticamente, que é o Microsoft 365, uma sigla da Microsoft para criação de tenant tests. Eu posso colocar uma descrição aqui do site destinado para compartilhamento de treinamentos do Academy. E já vou avançar. Posso colocar o idioma do site, vou colocar aqui como português brasileiro. Novamente, ele vai perguntar se eu quero que ele seja público ou privado. Público, qualquer pessoa na organização pode acessar e compartilhar os arquivos. Privado é somente os membros que eu colocar diretamente dentro do site, tá? Vou colocar ele privado, adicionando os membros. E quanto mais membros eu colocar, mais ele vai aplicar ali para os usuários, tá? E na hora da criação, ele já cria o site totalmente personalizado naquele mesmo modelo que eu peguei ali dos modelos da Microsoft. Então ele já vai deixa trazer... eu fazer um adendo aqui rapidinho. Claro. Quanto a SharePoint, é que a gente imagina, a gente está mostrando aqui, lógico, galera, o SharePoint aqui no modo bem tradicional mesmo, bem, assim, bem simples, na verdade. O SharePoint é uma ferramenta extremamente poderosa. Só, lógico, tudo que está aqui no SharePoint, eu queria criar uma intranet super chamativa, com mais informações e tal, você pode programar em SharePoint, né? Usar linguagens tradicionais que nós temos hoje, né? Usar JavaScript dentro do SharePoint e tudo mais, né? Transferir cargas de trabalho do seu SharePoint para o Azure, também, por que não? Dependendo do que você tem de execução de trabalho, então você pode expandir suas cargas de trabalho do SharePoint para o Azure, até porque quem já é mais antigo de tecnologia sabe que o SharePoint não surgiu na nuvem, né? Surgiu lá atrás, o mundo on-premise era, graças a Deus, ele veio para o mundo online, para facilitar a nossa vida. Entregando a idade dele. Entregando em pouca idade, né? Um pouquinho só, pouca coisa. Então, outra questão também, que a gente tem módulos hoje para produtividade do Microsoft Viva, né? Então, tem o Viva Connections, então você tem ali uma intranet mais interativa, até mais humana, utilizando o Viva Connections, né? Não é um módulo que a gente vai abranger aqui hoje, mas a gente pretende falar dele no próximo ano, né? Porque a gente já está praticamente já acabando o ano, já começou a vender panetone no mercado, já começou a dizer que o Papai Noel está chegando, né? Então, tem muita interação dentro do SharePoint. Essa interação com o Teams aqui é uma das, para você já ganhar velocidade para transferir arquivo e já pensar em sites, né? Tem Viva Topics também, que então você pensa num usuário que acabou de entrar na empresa, ele precisa procurar informações rápidas para poder se interagir. Principalmente quando a gente está falando hoje de trabalho híbrido, né? Hoje não tem nem mais 100% nenhum, nem 100% do outro, né? Mas principalmente nessa parte híbrida, né, que tem essa dificuldade de interação entre os times, de procurar arquivos e tudo mais, que a gente perde muito tempo também procurando informações, né? Antigamente a gente procurava informações no file server, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas online para procurar informação. Então tem um Viva Topics também para você ajudar os usuários com os principais tópicos, o cara interagir, né? Então pensa que você entrou na empresa agora e precisa interagir de tudo que está rolando nesse projeto. Se você não consegue ter interação tete a tete com todo mundo, né, por causa dessa virtualização do mundo, você precisa ter acesso à informação de maneira mais rápida. Então, o Viva Topics te ajuda nisso. Então, e isso está rodando também dentro de SharePoint. Então, ou seja, o SharePoint é um ecossistema. Então, tudo que roda de produtividade hoje no Microsoft 365 roda em duas ferramentas, né? Dentro da API do Microsoft Graph e dentro do SharePoint. Então, tudo que você pensar em produtividade é Graph e SharePoint. É basicamente isso. Então, é que às vezes a gente mostra aqui um módulo um pouco mais básico e aí as pessoas pensam, o SharePoint é limitado, não dá para fazer muita coisa. Não, gente. SharePoint, tanto que você, pensando em tecnologia, é difícil você achar hoje no mercado um profissional SharePoint. Todo mundo migrou para um lado, né? Todo mundo foi para programação, foi para segurança, mas uma pessoa especialista em SharePoint é um pouco mais difícil de achar. Especialista em SharePoint e programação também, né? Desenvolvimento de sites, né?
front-end. É isso, Daniel, só para dar um contexto rápido. Não, tranquilo. Eu estou deixando até a apresentação um pouco mais básica, porque se for se aprofundar no SharePoint, em tudo que ele pode fazer em si, em todo o potencial que pode ser alcançado, pô, você pode integrar o SharePoint com Planner, como o Ornelas falou, com Viva, utilizar recursos espalhados ali da Microsoft para colaboração, tudo dentro do SharePoint. E utilizar o Hub do Teams como uma ferramenta de ponte para fazer todas essas conectividades. Então, aqui realmente apresenta assim, de forma mais simples, mais simplificada de utilização ali do SharePoint, porque se for falar de todos os potenciais dele, vai demorar horas de live aí e a gente vai ficar sem acabar o conteúdo ainda. Mas assim, voltando para aquela questão de criação de grupos e afins, quando você cria um grupo de compartilhamento, que nem eu criei aqui o site de treinamentos em si, ele permite que o proprietário do site ali, ele possa encaminhar um e-mail de convite. Eu coloquei o membro, eu coloco o membro, o convite, e envio um e-mail confidencial ali para o usuário. Estou mandando do meu usuário para o meu usuário. Então, todos que eu tenho acesso dentro do Tenet. Então, ele vai diretamente um e-mail personalizado ali para o usuário final, para que ele tenha acesso ao site de compartilhamento e para ele integrar esse site de compartilhamento no Outlook, no Teams, para ele ter acesso ali a ambas as questões. Então, novamente, ó, ele já vem com e-mail já programático, já pré-configurado ali da Microsoft, falando do site de treinamento, para ele dar o follow-up de utilização, o que vai trazer dentro da colaboração ali, como que ele pode maximizar a utilização, se ele pode utilizar o Planner também em conjunto do SharePoint. Então aqui ele vai elevar mais conteúdo ainda para o usuário final fazer o uso das ferramentas que ele tem. Então você faz o convite para o usuário já ingressar num site de compartilhamento e, ao mesmo tempo, já entrega mais informações de como ele pode utilizar o licenciamento que ele tem ali dentro do conjunto, tá? Então, recursos que ele tem dentro do licenciamento que pode ser utilizado de uma melhor forma ali, dentro do licenciamento. Esse daqui é um exemplo quase como se fosse uma frente de intranet, como o Ornelas mencionou, mas você pode criar e configurar também tudo que você precisa aqui dentro. Se eu quiser colocar mais um link de compartilhamento aqui, mais um site de compartilhamento dentro do meu site de treinamentos, ele é como se fosse uma intranet em si. Então aqui você já tem várias informações, como é um ambiente de teste, ele já traz alguns arquivos, pastas já pré-criadas aqui para você, links diretamente. Então, ele já vem trazendo todo um sistema autossuficiente. Mas você pode criar esse sistema autossuficiente também, uma intranet, bem falando, do modelo que a sua empresa precisa, com o layout da sua empresa, com o domínio da sua empresa, de forma bem mais personalizada. Isso daqui é um exemplo simplificado de como que é uma utilização do SharePoint e você pode personalizar ele muito mais. Você pode chegar além disso do que eu estou te mostrando com a utilização e preparação. Estou já fazendo a sincronização desse site de treinamento direto pelo Teams. Adicionar ao Teams. Vai criar uma equipe lá no Teams agora. Eu já vou mostrar essa equipe, fixando os recursos. No Teams ele já deu o sinal de alerta. E o site de treinamento está aqui no Teams também. Então, tudo que eu criei ali no Teams, ele já veio aqui para... Tudo que eu criei ali no SharePoint, perdão, ele já veio aqui para o Teams de uma forma sincronizada. Então, ele já traz toda a questão de postagem, tudo que eu precisar aqui para o Teams também. Então, se eu tiver algum conteúdo
que foi compartilhado lá arquivos e afins, e eu estou com um membro do site de compartilhamento, ele vai trazer aqui esse arquivo de uma melhor forma para mim visualizar e ter acesso de forma mais simplificada também. Se eu quiser ter acesso ao site de forma geral, ele vai trazer aqui, posso incluir notas diretamente à publicação, e o site ele vem da mesma forma que ele seria a visualização dele ali no web, mas aqui já trazendo para o conteúdo do Teams. Então, se eu criei esse site de compartilhamento para ter uma facilidade de conteúdo para o usuário final ter um acesso, arquivos de treinamento, suporte e afins, a intranet em si, que pode ser criada e você pode trazer diretamente para cá, de uma forma com um visual muito mais bonito, um visual muito mais clean da sua empresa, com todos os tópicos que você precisa. A mesma visualização que tem aqui no SharePoint, ele está trazendo para dentro do Teams, para o usuário fazer uma conectividade a partir de uma única plataforma, utilizando o Teams aí como um hub de solução de forma geral. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algo que a gente pode levantar aqui? Ainda tem mais alguns minutinhos, Ornelas? Acho que por enquanto não, Danilão. Acho que eu vou só depois falar com o nosso time de marketing. Algumas pessoas parece que não receberam o link das demais lives, né? Só receberam, acho que um link de uma live só. Pedi o pessoal dar uma olhadinha. E aí, só para exemplificar, na próxima live a gente vai falar de Power Automate. A gente vai passar um contexto aqui do Power Automate. Na verdade, também, né? A gente vai abranger um pouquinho da família do Power Platform, né? Falando Power Apps, Power Automate. Na verdade, tudo que abrange dentro do 365. A gente não vai falar de conector premium. Está dando um spoiler para você. A gente vai falar dos conectores que estão disponíveis para quem compra os planos do Microsoft 365. Até porque o Power Platform é uma outra família de produtos da Microsoft. Dá para fazer E muita abrange muitas coisa. coisas. Tem RPA não assistido, RPA assistido, enfim, tem muita coisa. Mas a gente quer trazer de uma maneira para simplificar um pouco a vida do usuário final também, a parte do Power Automate. Porque às vezes esses recursos ficam dentro do 365 e o pessoal acha que aquilo é para tecnologia apenas, para a área de TI, não, mas é para o usuário final realmente simplificar e automatizar tarefas, né? Então, aqui, na verdade, a gente está trazendo vários recursos para que você otimize o seu tempo, né? Copilot é para otimizar o tempo, o Power Automate, Power Apps é para otimizar o tempo também, né? Mas não é para substituir o tempo, porque tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, é o tempo, né? Se a gente for perguntar hoje qual que é o bem mais valioso que tem no mundo, não é o ouro, não é nenhuma pedra preciosa, é o tempo, que infelizmente a gente não consegue voltar atrás, né? Perdeu, né? Aí, no caso, é correr atrás para que otimizar o tempo que a gente tem disponível. Então, é essa a ideia, né? O pessoal tem uma ideia também da inteligência artificial de substituir todo mundo. Muita gente fala de substituição, calma, não vai substituir ninguém. Na verdade, quem liderar e como funcionam esses recursos vai sair mais à frente. É isso, né? Até dentro das ferramentas Microsoft já vem o nome. É um copiloto. Precisa É, ainda de você para fazer o gerenciamento dele. muita coisa ainda existe no mundo ainda. Eu sou um pouco mais cético porque o Opala carburado 87 ainda existe e funciona. Então, as coisas não vão deixar de existir, elas vão ser otimizadas, lógico. Ninguém mais vai querer comprar um Opala carburado 87 lá, né, na fábrica, né? Não tem mais, né? Mas ainda existe e funciona. Então, assim, as coisas vão ser mais otimizadas, lógico, né? A gente tem que correr atrás para entender o que está acontecendo no mundo, mas sem deixar, né, o conhecimento que ficou para trás, né? Ele é importante durante essa jornada. Então é isso, gente. Verdade. Próxima live é de Power Automate. As duas últimas lives, depois da de Power Automate, a gente vai falar de Security. Tá? Aí a gente vai falar de Microsoft Entra, que na verdade é o Azure AD, ou AD Premium para os mais íntimos. A gente vai falar de Microsoft Intune, então a gente vai falar de conceito de MAN e MDM, né? Então a gente vai falar de conceito de gerenciamento de dispositivo, gerenciamento de aplicativo via Microsoft 365, que são as informações, né? São os recursos que estão disponíveis dentro do Microsoft 365 Business Premium.
E a gente vai falar também de compliance, né? Então, que são recursos também que estão disponíveis dentro do Tenant, né? Então, ou seja, a nossa ideia aqui é o conceito de você já tem tudo no 365 e você não precisa pagar outras ferramentas, até para você facilitar a administração, o gerenciamento e a disponibilidade de recursos para a empresa como um todo. Então, esse é o ponto focal da nossa live aqui hoje, das nossas 4 lives, né? Ou seja, fazer mais com menos. Então, facilitar a vida de tecnologia para que ele tenha apenas uma ferramenta para administrar e facilitar a vida do usuário final, trazendo um conceito de ferramentas que, de repente, ele ia para o mercado. Eu queria ver um Slack, eu queria ver um Trello, eu queria ver uma Asana, enfim, são ferramentas que a Microsoft já tem dentro de casa, que talvez o usuário não seja tão familiarizado em utilizar, mas que está disponível dentro do plano e você pode economizar centenas de milhares de reais, né, com o 365 já contratado. Eu acho que é isso, gente. E fica aqui meu apelo também. Caso vocês tiverem qualquer dúvida de recursos, licenciamento, ou tenho uma ideia de algo que eu quero implantar aqui na empresa, mas eu não sei se o meu licenciamento atende ou não, procure a gente. Nós estamos aqui totalmente disponível a ajudar vocês em todos os projetos que vocês tenham. Busquem aí o seu AM, o seu ATS, que atendem a conta de vocês pela Bra Software. Peça para nos comunicar, trazer a nossa equipe aqui de MW, está totalmente à disposição para ajudar vocês aí com esses projetos, tá? E é isso aí, galera. Bom, fico aí totalmente à disposição, espero vocês na próxima live, para a gente falar um pouco mais de Power Automation dentro dos recursos do 365, tá bom? Tá, Danilo, só responder umas 2 perguntas aqui antes da gente finalizar. O Bruno perguntou se existe alguma ferramenta nativa do Teams para transcrição de reuniões. Sim, Bruno, na verdade é um complemento, tá? Nativamente no Teams nós não temos. Aí, no caso, você pode optar pelo Teams Premium, tá? O Teams Premium é um adicional, um add-on que a Microsoft comercializa, onde você tem essa questão da transcrição de reuniões e tudo mais, tá? Utilizando inteligência artificial, o Microsoft Teams Premium, tá? Esse é o nome do adicional. Se quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente da Brosoft diretamente. Aproveitando, falaram, Turley perguntou referente a uma ferramenta de produtividade utilizada. É o Viva, tá? É essa que eu abri aqui para você também, aqui na tela. Ele é um complemento de ajuda de produtividade ali, que vai trazer alguns insights. Tem vários módulos. Eu tentei abrir o Goals aqui, mas o Goals ele é um conector à parte do Viva, ele não está dentro do 365 na questão básica, ele é um add-on também. São várias possibilidades de utilização, mas ele tem aqui a Viva Insights, tem o Viva Goals, que ele já traz uma questão de intranet diretamente para dentro do Teams. E ele vai trazer no complemento do Teams como um hub de solução, tá? Que é isso. Fechado, galera? Fico aí esperando vocês para a próxima agenda. Isso aí, eu vou só ver a questão dos convites, tá? Que tem muita gente falando dos convites aqui. A gente vai comunicar nosso time de marketing, tá, pessoal? E se a gente consegue também, depois dos quatro eventos, para quem se inscreveu nos eventos, a gente encaminhar um link de participação, tá? Como se fosse um certificado de participação, né? Não é um certificado técnico, né? Mas um certificado de participação nas lives, para que o pessoal possa utilizar e justificar para a empresa que participou aqui das nossas lives. Forte abraço e até a próxima, pessoal.